Bom dia, uma terça-feira maravilhosa para você, que a presença do Espírito Santo inunde de glória o ambiente onde você se encontra. Eu abençoo o seu dia, que o Pai Eterno possa proteger você de todo o mal, cubra você com o seu manto, que Ele possa colocar vestes novas sobre você, vestes de justiça, que Ele possa trazer cura para o seu físico hoje, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero fazer aqui uma oração pela sua vida, por alguma enfermidade física. Eu vou fazê-lo no nome do Senhor Jesus. E você, pela fé em Jesus Cristo, não na minha bela voz, não na minha nacionalidade, não naquilo que eu sou, mas tenha fé em Jesus, não naquilo que eu sou, mas tenha fé no nome do Senhor Jesus e no dom que o Senhor colocou do Espírito Santo na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, onde você tem essa enfermidade agora, eu gostaria que você colocasse a sua mão sobre essa enfermidade hoje. Em nome do Senhor Jesus, coloca a sua mão, eu não sei se é na sua cabeça, se é numa perna, não importa que tipo de enfermidade é, se você está com dor de cabeça, dor de ouvidos, está constipado, tem sinusite, rinite, tem dor nas pernas, tem dor nos braços, se você está acamado, não importa se é uma doença na alma, se é no seu coração, coloca a mão agora em nome do Senhor Jesus sobre essa enfermidade e em nome do Senhor Jesus sinta o toque do Espírito Santo e em nome do Senhor Jesus eu dou uma ordem para que essa enfermidade saia no nome do Senhor Jesus do seu corpo agora. Em nome do Senhor Jesus, saia do seu corpo essa enfermidade, espírito de enfermidade, sai desses corpos agora, sai das mentes, sai da alma, sai das emoções, sai dessas pernas, sai enfermidade de enxaqueca, sai enfermidade em nome do Senhor Jesus, de qualquer espécie, de qualquer dimensão, sai tumor, sai quistes, sai tudo em nome do Senhor Jesus, qualquer espécie de enfermidade, eu dou uma ordem em nome do Senhor Jesus, saia da sua vida em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, obrigado por estas vidas a serem curadas em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Receba esta paz, receba esta cura. Não estava programado eu iniciar este momento de oração, tanto que hoje é o último dia do propósito que estamos a fazer. A propósito não, são 7 dias com uma mensagem, sim, tem um propósito de que você realmente seja vitorioso e vitoriosa com Cristo aqui na terra. E ontem eu orei pela mente de pessoas e algumas pessoas mandaram mensagens em privado a dizer que receberam a oração e que Deus ministrou à mente da pessoa, que Deus curou pessoas de enfermidades na mente, e hoje eu quero receber uma mensagem ou mais de pessoas que vão ser curadas no físico, porque eu agora ia começar a partilhar convosco o 7º dia, não é? Que hoje é o 7º dia da mensagem, e o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração cura por enfermidades no corpo. Cura, oração por cura. Então isto faz parte, receba a oração, você não precisa de se enfrascar de medicamentos, não precisa de estar sempre enfiado no médico. Obviamente que Deus deu o dom aos médicos e há medicamentos que têm que de vez em quando ser tomados, mas corra primeiro para os braços do Senhor, e se Deus não tiver solução, Deus vai colocar você no seu coração qual é o médico que você deve consultar, aonde é que você deve ir, se realmente deve ir ou não, mas pela fé receba a sua cura, porque eu já vi muitos milagres a acontecerem de curas físicas, de doenças gravíssimas, de pessoas que estavam a correr para os hospitais há mais de 20 anos, então receba aí a sua cura. Hoje aqui o último dia também é curto, não é? O último dia destes 7 dias, deste propósito de vida vitoriosa em Cristo. Então, uma vida vitoriosa em Cristo também faz parte nós termos o nosso corpo curado, nós termos cura em nome do Senhor Jesus, e agradecemos pela presença poderosa do Espírito Santo que está aqui hoje a mover-se de uma forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Então aqui em Filipenses 4:4, hoje o tema da nossa mensagem é Celebre Deus. O título da mensagem é Celebre Deus todos os dias. Todos os dias você
pode celebrar a Deus. Eu sei que muitas vezes você não está com muita vontade, você passou por dificuldades, passou por tribulações, talvez você tenha o seu coração cheio de raiva, de ódio, de revolta, talvez você esteja aí cheio de pensamentos e mais pensamentos, mentiras na sua mente, enganos satânicos, você às vezes está aí mergulhado na escuridão das emoções. Tem muita gente que é que tem conhecimento da palavra, mas continua a ser guiado pelas emoções, que é uma coisa doida. Então, aprenda a ser governado e liderado pelo Espírito Santo. E sabe o que é que você precisa para isso? Para celebrar a Deus todos os dias, porque quando você não celebra a Deus todos os dias, você vai celebrar alguma coisa todos os dias. Nós somos daqueles que Deus procura. Deus anda à procura de adoradores que adoram em espírito e em verdade. Mas eu sei que isto também não vem por sua força, não vem por violência, não vem pela minha força, nem pela minha violência, nem pelo conhecimento, mas vem pela graça do Senhor. É o Senhor que nos alcança à medida que você se permite. Ele concede os desejos do seu coração, mas você tem que crer. Você tem que pensar nele. E aqui diz em Filipenses 4:4, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Porquê que será que o apóstolo Paulo aqui diz 2 vezes, tenham alegria? Repito, tenham alegria. É porque muita gente tem tendência, quando está a ser conduzido por sentimentos, por emoções, às aflições da vida, ao dia mau, ao dia das tribulações, ao dia das tempestades e dos vendavais. E nesses dias, em que é que você se foca? Eu sei que às vezes quando a tempestade é grande, a motivação, ou seja, a primeira coisa que as pessoas fazem é de quererem se defender, é quererem procurar qualquer coisa para se livrarem daquela situação. Mas, e o pior é que quando aquela resolução não vem logo, a pessoa perde-se nas tempestades, a pessoa perde-se e fica focada na tempestade, e é nessa parte que a pessoa se afunda. É como aquela situação de Pedro que pede a Jesus, eu quero caminhar sobre as águas, mas quando começam a vir as tempestades, ele começa a olhar para a tempestade e ele afunda-se, deixa de olhar para Jesus. Então, quando você se alegra, aquilo diz assim, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Outra versão, eu estou a ler na NTLH, mas em outra versão da Bíblia diz, alegrem-se no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor. Então é no Senhor, é quando você olha para Ele, você vai conseguir sentir alegria, porque se você começa a ficar tristeza, começa a entrar no abismo da tristeza, um abismo, Salmos nos diz que um abismo puxa a outro abismo. E quando você entra nesse abismo, depois é muito difícil de você ser arrancado lá. Então, tenha domínio, busque domínio sobre as suas emoções. Olha aqui outro segredo para você celebrar sempre a Deus todos os dias. Tem que ser todos os dias, não pode ser só quando você está alegre, não pode ser só quando você está triste. Tem que haver um esforço da nossa parte. Aqui diz assim... Salmo 34:1, eu sempre darei graças a Deus o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro, eu louvarei. Então é algo que Ele faz, há coisas que Deus faz, mas há coisas que nós temos que fazer. E quando você se dispõe a sempre dar graças, o que é dar graças? É agradecer a Deus, sim, você sabe, dar graças é agradecer, é louvar a Deus. Quando você estiver a passar por tribulações, você colocar um louvor, um louvor, mas não é daqueles louvores, daquelas músicas que só fala de tristeza e de angústia e tudo mais. Não, é um louvor que aponte para Jesus, que seja para adorar a Deus, grandioso Deus, poderoso és, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, ainda que você não tenha vontade. Olha, este Salmo aqui 34, Davi estava a fugir fingiu que neste momento que Davi escreveu este salmo, ele não estava na melhor situação da vida dele, estava a fingir que estava louco. Por causa disso, Abimeleque mandou embora, e Davi
depois dessa situação, escreveu esse salmo. Ele não estava a passar por uma boa situação. Davi era perseguido constantemente. Contudo, ele pegava na sua harpa, ele louvava a Deus, ele falou várias vezes de louvar a Deus. Então isso agrada ao coração de Deus e atrai alegria, ativa a alegria. Aliás, não atrai a alegria, ela ativa a alegria que Deus já colocou dentro do seu coração. Porque se você tem o Espírito de Deus dentro de si, você tem alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, faz parte, é o fruto do Espírito. Amém? Posso orar por si? Paizinho querido, eu quero agradecer por esta pessoa, quero agradecer por cada cura, por cada milagre sobrenatural, quero agradecer pela presença do seu Espírito Santo aqui, Senhor, quero agradecer porque o Senhor está a levantar adoradores, sempre que o Senhor sempre buscou adoradores que adoram em Espírito e em verdade, mas que esta palavra possa ter tocado no coração destas pessoas. Talvez estas pessoas estejam deprimidas, não consigam sequer ver uma solução, talvez precisam de se levantar e adorar ao Senhor e alegrar-se e lembrar-se das promessas que o Senhor tem na vida deles, que o Senhor possa trazer à memória de cada um aquilo que lhes dá esperança. Eu abençoo cada vida em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia.